Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trago um conteúdo diferente para vocês, um bate-papo com o CEO e cofundador da Toro Investimentos, o Gabriel Calas. Então, para você que ainda não é inscrito, já se inscreve no meu canal, já clica em gostei para me dar aquela força e também ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Calas, seja muito bem-vindo. É um prazer aí te receber como meu primeiro convidado para esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho mais sobre investimentos, bolsa de valores, conhecer um pouco mais sobre você também, sobre a Toro Investimentos. Então, seja muito bem-vindo e desde já te agradeço por ter aceitado esse convite, né, de estar batendo um papo comigo. Valeu demais, pô. Esse prazer é meu. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo a gente. Espero conseguir ajudar e que seja uma de muitas conversas aí de vários convidados especiais que eu acho que sempre legal, né? Poder trazer para discutir temas juntos e ver como é que a gente evolui junto como investidor. Então, valeu demais aí pelo convite também, pô. Eu que agradeço. E para comentar um pouquinho para o pessoal que me acompanha, ou para quem ainda não me acompanha, o início dessa conversa que eu tive com o Gabriel Calas, tudo começou com uma reclamação, um vídeo que eu fiz, né, da Toro Investimentos, da plataforma Toro Trader. Então eu tive um problema com a plataforma em dezembro de 2020, né, no qual ali eu criei um vídeo, foi o meu primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube, e esse vídeo teve uma certa repercussão até que chegou ao Gabriel Calas. A gente teve um contato ali através das redes sociais, marcamos um bate-papo, no qual eu consegui apresentar o problema que eu tive, né, o que ocorreu comigo. Ele me questionou bastante também sobre o sentimento de cliente, qual que foi a minha experiência como cliente, né, que eu tive com a Toro Investimentos. O meu problema foi solucionado, né, ele conseguiu, através ali de análise, mostrar que realmente foi um erro ali, mas que estava correto a nota de corretagem, e a gente depois pegou bastante nessa parte de experiência, consegui expressar bastante como que foi a minha experiência. E Calas, me conta um pouco como que está a parte de atendimento, até para as pessoas que tiveram algum problema com a Toro, como que elas fazem para entrar em contato com a Toro Investimentos? Poderia comentar um pouco mais sobre? Boa, ótimo ponto, pô. Eu acho assim, hoje a gente tem uma assessoria que é a mais democrática do país, na minha visão. A Aham. gente criou um modelo via WhatsApp. A equipe, desde aquela reclamação que você fez em dezembro, ela mais do que dobrou. Então, Sim, hoje a gente responde 90% dos casos nos primeiros minutos via WhatsApp. É uma assessoria que não é só para quem é milionário, é para todo mundo, né? Então, a gente tem esse propósito muito de gerar liberdade financeira e democratizar, que a gente tem os assessores especializados que auxiliam com todo esse ponto. E assim, igual você falou, nenhuma empresa é perfeita, a Toro é cheio de oportunidades de melhoria, temos muito para evoluir, e é graças a feedbacks como que você deu para a gente, que a gente recebe todos os dias, que a gente vai um passinho de cada vez evoluindo. Né? Então foi assim com a corretagem zero, né? Então custo era um ponto que a gente tinha de reclamação dos clientes, então a gente zerou corretagem, cashback em fundos, as próprias plataformas, né? Quando você entrou, a gente ainda tinha o Toro Trader, é uma plataforma que a gente tem parceria com a Nelogica, que é o Profit Chart. Então a gente vem evoluindo essa integração com a Nelogica para hoje ser muito rápida e, e funcionar muito bem. Então é um pouquinho de cada vez e por isso que é tão bom ouvir vocês. E sempre que eu tenho oportunidade, eu tento bater um papo, entender mais a fundo, ter esse olho no olho que ajuda a gente a se colocar no lugar do cliente, né? Se enxergar dentro do outro e também trazer para dentro de casa como dever de casa para evoluir. Então, um pouquinho disso aí, como funciona a nossa assessoria hoje. Excelente, Gabriel. E até te passando até um outro feedback, te agradeço demais pelo comprometimento. Eu não imaginava que eu receberia um contato da Toro Investimento e muito menos do CEO da Toro Investimentos. Então, eu te agradeço pelo comprometimento que você teve comigo em buscar uma solução e analisar o problema que eu tive. E a minha experiência de cliente, do que antes era negativa, se transformou numa experiência totalmente positiva e hoje eu tenho tranquilidade de investir com a Toro Investimentos, sabendo que se eu tiver algum problema futuro, eu sei que eu vou ter um retorno de vocês. Então, desde já eu agradeço novamente, né? Já agradeci você já antes, mas agradeço novamente aí pelo todo o seu comprometimento. Valeu, tamo junto. Pô, se sempre precisando, estamos aqui. E bom, Gabriel, até comentando agora, entrando em outros assuntos, né? Cara, dá pra ver que você é um cara novo. Quantos anos você tem? Como que foi? Conta um pouco pra gente, como que foi sua trajetória até chegar ao ponto de criar a Toro Investimentos e até hoje, né? Como que foi sua trajetória? Pô,
Ó, a gente começou muito novo, né, mas sempre com um propósito muito forte no coração. Eu brinco que a gente nunca está 100% preparado para os desafios que aparecem, né? Isso vale para empreendedorismo, para investimento, para Aham, relacionamento. E daí vem muito essa humildade de aprender e evoluir, né? Eu comecei junto com os meus sócios, a gente muito novo, há 11 anos atrás, né? aham, Começamos com esse propósito, né? Com essa ideia de juntar educação e tecnologia para conectar as pessoas com os melhores investimentos, gerar liberdade financeira. Depois de um tempo, nós vimos que não adiantava só educar, era preciso a gente ajudar as pessoas a decidir e a executar os investimentos com poucos cliques na mesma experiência, né? Muita gente vai lembrar aí do Toro Radar, que era uma plataforma que a gente tinha lá no passado. E sim. isso virou um sonho grande de ser a primeira fintech do Brasil a abrir uma corretora do zero, que foi o que a gente fez em 2018, né? Já aí a gente começou a Toro em 2010. Em 2020, a gente é a primeira plataforma de investimento completa a lançar corretagem zero, né? Você já tinha o Banco Inter, que tinha corretagem zero, mas era um pedacinho Uhum, do app de investimento. Você tinha a Clear, mas muito voltada para trader, e a Toro Investimentos com uma plataforma completa de fundos, plataforma, ações, BDRs, ETFs, renda fixa, lançando corretagem zero com cashback em fundos. A gente entra num crescimento muito forte, com essa assessoria mais democrática do país. Então, a combinação, a gente sabe que não adianta só preço, não adianta só plataforma, não adianta só produto, é preciso que a gente esteja de mão dada com os clientes. E aí vem essa parceria com o Santander, né, no final do ano passado, que agora há poucas semanas se concretizou, onde a Toro passa a fazer parte, a ter como um dos acionistas o Grupo Santander Brasil, que traz, além disso tudo que a gente está combinando, a credibilidade de ser parte de uma instituição global, sem perder nada do que a gente discutiu aqui, né? Só continua aham. melhorando. Então, esse é um pouquinho dessa jornada dos últimos 11 anos, de muito aprendizado, muitos erros, né? Mas cada erro é um presente e traz oportunidades de evolução, assim como a nossa conversa, né? Começou de um problema, mas eu digo muito assim, a diferença das pessoas que conseguem chegar mais longe das que ficam pelo caminho, e isso vale muito para a vida e investimentos, não é a Sim. maneira como a gente lida com cenários favoráveis, né? Mas como que a gente consegue aprender e reagir aos cenários desfavoráveis? E eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu com esses 11 anos de empreendedorismo, eu acho que é muito disso. Ah, que legal. E eu vi, cara, eu vi uma reportagem sua, que eu acho que você começou com 18 anos, é isso? Que você começou a Toro? Sim, O projeto da Toro Investimentos? com 18 anos. Pegamos estrada de terra, né? Dá para ver que minha testa, pegar os vídeos lá do Toro Radar, vai ver que já cresceu meio metro, mas tem 29 anos. 29 anos. Pô, São que show, 11 cara. Eu anos, acho que isso, com 18. Eu e os meus sócios, né? aham. Eu acho que isso serve muito como, acho que até uma forma de motivar o pessoal que está começando agora. De 2019 para cá, eu acho que muita gente tem se aventurado muito no empreendedorismo, né? Eu acho que isso serve de uma motivação e até de um exemplo, né, para muita gente, né? Tanto para muita gente como para mim também. Então, eu tenho visto bastante a sua história, acompanhado você bastante depois que a gente começou nossos contatos, né? Até o do Toro Radar, assisti alguns vídeos seus logo no começo. Então, cara, muito show, cara. E parabéns por toda a sua trajetória e um cara tão novo aí chegar numa posição tão importante dentro de uma empresa tão importante, ainda mais agora junto com o Grupo Santander, né? E até um pouquinho, você acha que comentou, né? Mas qual que foi o principal propósito, né, de criação da Toro Investimentos? Qual que foi o real propósito dela e por que que começou isso daí? A gente começou numa época muito diferente de agora. A gente tinha 0,2% da população brasileira só investindo em ações. Você não Uhum, tinha a quantidade de conteúdo disponível sobre investimentos, sobre educação financeira. Então estava muito claro que existia uma oportunidade grande que era, como eu falei, usar a educação e a tecnologia para democratizar a liberdade financeira. E a gente fazia isso começando por investimentos, né? Então surge dessa ideia, a gente coloca primeiro a plataforma no ar, que dava essa educação gratuita, a gente foi um dos pioneiros, né, a entregar cursos gratuitos online, e a gente viu que começava a aparecer muita gente, né? Então, assim, a Toro nasceu como uma empresa de educação e continua sendo. A sim, diferença é que a gente viu que não adianta só educar, a gente precisa dar as mãos e estar junto no processo todo, da aprender o que é uma ação até fazer um investimento na prática, né? E foi nessa jornada que a gente foi englobando isso tudo, e com esse propósito que permanece até hoje, né, de gerar liberdade financeira, de ter educação como um pilar muito forte e tecnologia como base da empresa, né?
E aí isso foi permitindo outros passos, a corretora, né? A Uhum. corretagem zero, cashback em fundos, a plataforma é um jeito mais fácil de investir, que é muito do que a gente traz aqui, e até Sim. assessoria democrática, porque se você não tiver tecnologia, se você não tiver educação, seus assessores vão gastar o tempo tratando coisas que não são de valor agregado. Enquanto aqui, o que a gente trabalha todo dia é para que os nossos assessores estejam falando com os clientes cada vez mais, não de problemas, mas de oportunidades e de como é que eles estão juntos nessa jornada, né? Então, isso é um pouquinho dos ingredientes que estão desde o início lá e que continuam hoje. Tá, que show, cara. E você comentou que quando iniciou, era 0,2% dos brasileiros que estavam na Bolsa. Qual que é o número atual agora? Quantos por cento da população está na Ó, Bolsa? hoje é mais de 1,5%, Aham. cresceu E é muito, baixo ainda, né? e Comparado com ainda é outros muito países, né? baixo. A média dos países emergentes é 5%. Caramba. No Chile são 12%, nos Estados Aham. Unidos são 50% da população com alguma exposição em renda variável, né? Então, sim, óbvio que renda variável envolve risco, depende do perfil de cada um, mas é claro que um percentual muito maior da população deveria ter acesso ao que é a oportunidade de participar da criação de riqueza da sociedade como um todo, né? Você vai nos Estados Unidos, a pessoa trabalha na Starbucks, tem ações da Starbucks. Ela Sim. comprou um iPhone, ela tem ação da Apple, né? Então é a maneira como a sociedade consegue distribuir a criação de riqueza. Muito importante sempre ser com visão de longo prazo, diversificação, né? Mas assim como no empreendedorismo, né, você vai errar, não é Aham. de uma hora para outra, mas com visão de longo prazo, né, com sonho grande e humildade para ir aprendendo ao longo do processo, a gente chega lá. Ah, que legal, cara. E até em relação a isso, eu vejo que do ano passado, de 2019 para 2020, teve um salto muito grande, né, no número de pessoas que entraram, né? Eu vejo muita gente que inicia na bolsa de valores e ao mesmo tempo acaba se frustrando pelos, vamos dizer assim, os gurus da ostentação, né? Sim, Vendem uma realidade de investimentos que trazem um retorno muito rápido. A bolsa de valores, ela traz sim uma rentabilidade muito maior, né? Mas ela também você precisa ter alguns cuidados, né? Pensando num cuidado para quem está começando agora ou para quem começou há pouco tempo, qual que seria a melhor trajetória para esses investidores dentro da bolsa, né, para iniciar na bolsa? ótimo. Ó, primeiro ponto, pô, Zé, independente de como você vai investir ou do que você vai Aham, fazer, você precisa ter visão de longo prazo na vida, né? Seja num relacionamento, num investimento ou num empreendimento, a gente superestima o que a gente pode fazer em poucos meses, subestima o que a gente pode fazer em vários anos, quem sabe décadas. Ah, verdade. mas eu estou fazendo investimento de curto prazo. Não tem problema, mas se você fizer isso entendendo que é uma maratona, não é um sprint, você vai fazer isso de um jeito melhor. Então, o primeiro ponto é a visão de longo prazo, disciplina, né, porque vão ser inúmeras as chances de desistir. Seja na hora de investir, uma hora vai vir uma crise, vai vir um problema. Como eu falei, seja num relacionamento, né? Que tem muita gente que está ouvindo a gente aí que é casado e sabe. Casamento não é a lua de mel, né? É o momento da doença, o momento da falta de dinheiro, o momento que o filho toma recuperação. É aí que a gente vê o que é quem está num relacionamento de construção de valor de quem está num relacionamento que agrega pouco. É, terceiro ponto, gestão de risco. É Sim, o que eu falei no começo. Se dá bem quando as coisas vão como acontecem como você está esperando, é brincadeira de criança, né? A dificuldade, né, o desafio é como é que você vai lidar quando tudo tiver contra você, né? E seja como investidor ou como empreendedor, muitas vezes as circunstâncias vão estar todas contra você, né? Ah, é porque você é novo, é porque você não tem educação, é porque você tem pouco dinheiro, é porque você não teve a oportunidade, é porque você deu azar, né? É porque você entrou na hora errada, é porque não importa, né? A gente sempre vai ter a oportunidade de achar desculpa. Mas se a gente se coloca na posição de protagonista, de falar, olha, beleza, isso aconteceu, existem desafios, mas eu vou criar um futuro diferente, né? E acreditar nesse longo prazo, nesse propósito, mesmo quando as portas estiverem fechadas, porque vai ser muitas vezes que isso vai acontecer. Então, isso aí são. E aí, nessa gestão de risco, varia muito do que você está fazendo. Então, numa carteira, eu acho que deveria ter uma composição diversificada de longo prazo, ETFs, fundos imobiliários, ações, renda fixa, fundos de investimento, né? Óbvio, sim. entendendo primeiro o seu perfil de risco, não é um investimento que é bom para mim, que é bom para o público, que é bom para você. Se você está fazendo operações mais curtas, né, seja day trade ou swing trade, sempre
ter um cuidado do stop loss, de como é que você faz a gestão de risco, de alocação de capital, quanto que você coloca em cada operação, né? Como é que você... Acho que todo mundo, na hora de investir, deveria pensar primeiro no risco e depois na oportunidade, né? E as pessoas, às vezes, é o que você falou, fazem o contrário. Primeiro pensa quanto que pode ganhar para depois ponderar o que pode perder. E eu acho que quem são os vencedores nesse mundo são os que estão sempre se preparando para o que é o pior cenário. Eu acho que são um pouquinho dessas premissas. E aprender, assim, muita vontade e humildade de aprender. A gente, sempre que a gente acha que a gente sabe muito sobre algo, é porque a gente ainda tem muito mais para aprender ainda, porque a gente vive num mundo muito complexo, Sim. onde se a gente não estiver evoluindo a todo tempo, não tem como, né? E aí tem um ponto legal, ó, você que está começando a produzir conteúdo, eu lembro muito do nosso começo, né, fazendo os vídeos e tudo Uhum. mais. Conhecimento é o único investimento com garantia de retorno, né? Sem dúvida. Porque você aprende, pode ser até errando, pode ser que você ganhou, alguém te ensinou uma coisa errada, você foi lá, bateu a cabeça e aprendeu, mas o aprendizado é algo que ninguém te tira, né? Então, eu acho que essa é uma busca constante. Não, sem dúvida. Até você falou alguns casos aí, referente à questão de, mesmo que seja um investimento que te traga uma rentabilidade alta, como o day trade, você também tem que ter uma visão relacionada a um médio ou longo prazo, né? Até eu por experiência própria, eu comento com algumas pessoas que conversam comigo, que eu comecei na Bolsa de Valores, comecei focando realmente no quanto eu poderia ganhar e sem meta nenhuma. Eu entrava nas operações, fazia R$ 1.000, R$ 2.000 e não tinha alvo. Era o quanto eu ia querer fazer no dia. E quando eu fazia R$ 2.000, eu não ficava mais contente com R$ 1.000. E quando eu fazia 1.500, não estava mais contente com 1.000, ia querer fazer mais do que eu tinha feito antes. Então, eu fui nessa trajetória por 3 semanas, consegui fazer muito dinheiro em 3 semanas, mas depois tomei um baque que fiquei umas 2 semanas, eu acho que tentando me recuperar, dei 5 passos para frente e 20 para trás. Então hoje eu foco bastante, hoje eu faço uma boa gestão de risco também, para que eu possa tanto fazer operações que me tragam uma rentabilidade alta diariamente, né, com operações como o day Uhum, trade, mas também sempre pensando no médio e longo prazo, né, buscando alvos perfeito. e batendo metas, né? E Exato. você Essa gestão comentou de risco que você isso? falou é o principal. Assim, precisa ter gestão de risco, precisa ter diversificação, né? Sim, E aí já vai até uma dica, assim, muita gente vê que quando você fala de day trade, está sempre operando em cima de uma margem de garantia, né? sim, E as pessoas cometem o erro de querer operar no limite dessa margem, né? Que é muito bom para a corretora, muitas vezes, né? Porque vai gerar corretagem, porque você vai... sim, Mas não é o melhor para você. Você deveria sempre tentar operar com muito mais dinheiro do que a margem exigida, né? Para quê? sim, Para ter essa postura mais conservadora, de olhar para o risco, de tomar cuidado com a alavancagem, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Eu vejo muita gente nessa ganância, né? Principalmente no começo, na uhum, ingenuidade de querer se alavancar demais. E está tendo seu perfil de risco, né? Não é para todo mundo também, né? Tem pessoas que vão ter perfil e pessoas que não. Então, por isso que é um processo de autoconhecimento também, sabe, pô? E isso é legal. Mas aí, para conhecer, é sempre bom isso, um passinho de cada vez, como você falou, né? ter essa maturação, né? Exato. Amadurecer no mercado, né? É até o que você falou é bem importante mesmo. E conhecimento é tudo, e buscando não deixar aprender com o erro, né? Esperar perder o dinheiro. Então, entra na Exato. conta de treinamento e até eu acho que a Toro Investimentos, ela tem um diferencial. Eu acho que a margem de garantia que vocês pedem por contrato, ela é maior do que em relação a outras corretoras, né? Sim. Isso eu acho que para quem está começando é muito importante, porque ela requer uma margem maior, então algumas corretoras é em torno de R$ 30, R$ 35, então a pessoa com R$ 100 consegue entrar com mais contratos e acaba que qualquer oscilação, que o mercado é muito volátil, né? Acaba estopando, perdendo Uhum. dinheiro e não É, consegue crescer, né? Então eu vejo que a esse, Toro tem uma sim, vantagem em relação a isso para quem está começando é, também. esse é um feedback que muita gente dá, né? Ah, pô, Gabriel, a margem de garantia deveria ser menor. Aí eu falo, olha, nesse quesito, a gente, se isso é ser o melhor, a gente não quer. A gente quer ser melhor em atendimento, a gente quer ser melhor em Aham, preço, a gente quer ser melhor em estabilidade. Mas em margem já é, como eu falei, já é mais do que o suficiente para você poder investir. E se você está precisando de operar com uma margem menor,
Aí é porque já tem alguma coisa errada, né? Então vai um pouquinho dessa educação que está nas pequenas coisas. Quando eu comecei a operar com a Toro, foi logo depois que eu tive minha perca, né? Que eu perdi bastante dinheiro na bolsa. E quando eu entrei na Toro, eu achei um baita diferencial de vocês, essa margem maior. Para mim foi uma segurança. Hoje eu crio formas de me autocontrolar, porque Uhum. quando você está no loss, você vai indo até, se você não tiver controle, até você perder todo o seu dinheiro, né? Então você Sim, tem que, hoje eu crio várias formas, coloco uma trava na plataforma da Nelogica, do Profit, coloco, quando eu termino a minha operação, eu tiro a margem de garantia da corretora, então eu crio legal. formas ali de ir me bloqueando para que eu Uhum. não fuja do meu gerenciamento, né? E quando eu entrei Perfeito. para a Toro, eu achei muito bacana isso para justamente eu não conseguir entrar com muito contrato, né? Naquele momento que eu estava com sede de recuperar o dinheiro, não, eu preciso recuperar, preciso recuperar. Então, eu achei isso bem bacana para conseguir ter mais controle, né? Vamos dizer dessa forma. E você comentou um caso, até referente à questão de, de fundo de investimentos, que vocês pagam cashback, corretagem zero. Como que a Toro Investimentos ganha dinheiro com corretagem zero e pagando ainda cashback em fundo de investimentos? Pô, excelente ponto, Pose. Primeiro, o cashback em fundos, o que que a gente faz? A gente devolve a Aham, parte que o seu assessor ficaria numa corretora que tem intermediários. O que que eu quero dizer com isso? Aqui na Toro, você é sempre atendido pelos assessores da própria Toro, né? sim. Então, isso permite o quê? Que a gente pegue o que o agente autônomo ganharia e a gente pague para você em dinheiro mensalmente na sua conta. E aí, onde que a gente continua ganhando? Com um pedacinho da taxa de administração, com um pedacinho da taxa de performance. Isso quando a gente está falando de fundos de investimento, né? Quando você investe em ações, por exemplo, e o seu dinheiro fica um dia ou outro na conta corrente parado, esse dinheiro, a corretora, assim como qualquer instituição financeira, ela pode ganhar o que a gente chama de floating, que é a aplicação daquele dinheiro durante a virada do dia, né? Então, essa é outra remuneração. Quando você vai comprar uma renda fixa, tem um pedacinho da renda fixa que a corretora consegue pegar de spread, né? Que a gente brinca. Por exemplo, a corretora pega a X% do CDI, te repassa a X menos Y e pega esse pedaço, né? E quando você opera futuros, existe o RLP, né? Que é o Certo. Retail Liquidity Provider. É onde a corretora tem o direito de ter o direito de first refusal da sua ordem dentro do book, então ela tem que te entregar sempre o melhor preço, igual ao melhor do que você tem no book, mas ela pode usar, quando você tem dois negócios, pegar um tick size, metade do tick size entre os negócios, né? Então, é uma coisa que gera valor para o cliente, porque ele tem sempre um preço igual ou melhor à oferta do book, e gera valor para a corretora, porque consegue criar também uma maneira de monetizar. Isso para quem liga o RLP. Quem não liga o RLP, você não tá gerando essa receita. Em ações, a corretora não tem receita, né? Ela não Uhum. paga, você não está pagando corretagem, não está pagando nada. E na Toro a gente tem também um modelo ganha-ganha, que é o seguinte: se você quiser fazer uma operação e que a Toro pilote a operação, né, para você automaticamente, se você perder, a gente não cobra nada, se você ganhar, a gente pega 10% do lucro. Mas essa é uma operação que alguns perfis de clientes só que gostam de utilizar, né? A maior parte hoje usa corretagem zero. Tudo depende do perfil mesmo, né? Tem que analisar o Exato, perfil do investidor para saber realmente qual que realmente compensa para ele naquele momento, né? exato. E a ideia é assim, só para fechar, a Aham. gente tenta cobrar sempre estando o mais alinhado possível com o cliente e tendo o preço mais baixo, porque a gente sabe que isso é muito importante, principalmente para quem está começando, né? Na minha época era impossível investir do jeito que se investe hoje, porque você tinha que pagar R$ 20 de corretagem toda vez que você operava, você plataforma era caríssimo, você não tinha educação, né? Então eu acho que todas essas barreiras foram diminuídas, por isso aquele aumento que a gente está vendo, né? Que está só no começo. Ah, sem dúvida. Hoje a tecnologia, né, o avanço, né, da informação também, né? Hoje você entra Exato. no YouTube, tem bastante conteúdo, tem bastante acesso à informação, dispositivos móveis, então hoje você opera pela corretora pelo celular também, né? A Toro tem essa facilidade também de fazer os investimentos pelo celular, também o day Uhum. trade pelo celular também. Por mais que eu acho que é melhor analisar o gráfico num cenário bem maior, numa tela maior, para você ter mais fatores, né, para conseguir fazer a operação. Mas hoje a tecnologia avançou bastante. E eu acho que o Brasil ainda tem muito para crescer e aumentar ainda mais essa Sem dúvida. percentual, né, de investidores na bolsa, né? E, Exato.
Até numa questão também de consistência, né, do que a gente estava falando, do pessoal que perde para quando começa, né? Qual que são os pilares que você vê que são essenciais para as pessoas tanto ganhar dinheiro na bolsa de valores, como também para que elas possam ter consistência na bolsa, não somente ganhar e devolver, né? Ó, quando a gente fala numa parte mais técnica, eu acho que a gente precisa ter gestão de risco, visão de longo prazo e aportes recorrentes. Certo. Porque são os aportes recorrentes que vão ajudar você a criar a bola de neve de crescer o seu valor investido. Então, e aí vai dar até um passo para trás para o planejamento financeiro. Eu sei que é difícil guardar dinheiro, muitas vezes é até mais difícil do que investir, mas é um efeito de disciplina importante, né? E aí, quando a gente tira um pouco do zoom, eu acho que existem 3 pilares principais, né? Existe esse pilar técnico, que é ter uma boa estratégia, que é ter uma boa gestão de risco, que é conseguir se planejar ali para conseguir fazer os aportes recorrentes. Existe um segundo pilar, que é um pilar emocional, que a brincadeira é a seguinte: a gente podia mandar aqui para todo mundo que está assistindo a gente as 5 ações que mais vão subir nos próximos 10 anos. Metade das pessoas iam perder dinheiro do mesmo jeito. Por quê? Porque elas não iam ter disciplina de se manter consistente na estratégia no longo prazo. Isso envolve um quesito emocional, porque a gente está sendo sempre bombardeado por um mundo complicado e barulhento que está querendo inspirar na gente ou medo ou ganância, né? E os dois levam a gente para o buraco do mesmo jeito. Então, acho que esse pilar emocional. E aí, quando você está operando, sentiu que está nervoso, ou vai tomar uma decisão de investimento importante, cada um tem uma coisa que te traz para o equilíbrio de novo. Pode ser ouvir uma música, pode ser caminhar, pode ser andar de bicicleta, pode ser. Cada um tem um Uma ritual, vamos forma, né? O dizer assim, ritual, né? de voltar para esse equilíbrio. Então, acho que sempre que você for tomar decisões importantes, você precisa achar esse equilíbrio emocional, que é um pilar muito importante. Mais uma vez, não só nos investimentos, né? Quantas vezes no trabalho, às vezes a gente faz uma coisa que a gente não gostaria, ou a gente acaba destruindo valor porque a gente está agindo com emoção. E o último pilar que eu acho que é a base disso tudo é um pilar, eu chamo de existencial quase, né? Que é o do Uhum. propósito, que é o combustível que você vai com uma boa técnica, né? Com uma técnica bem feita, com controle emocional, é o que vai te dar o combustível para seguir em frente mesmo nos momentos mais difíceis que vão vir, né? E quando a gente fala de investir, você está trocando algo no presente por um futuro melhor. Então, quando você consegue ter um propósito, você consegue fazer com que esse sonho de um futuro melhor vire um motivo de ser feliz hoje. E aí o caminho fica muito melhor, porque seja, mais uma vez, investimento, empreendimento, relacionamento. É tudo uma Sim. maratona de, né, centenas de quilômetros. Se você não conseguir fazer com que o processo seja divertido, alegre, o custo fica muito grande, né? Você não vai querer. Então, vamos usar o exemplo da Toro aqui. Nós estamos há 11 anos trabalhando todos os dias, muito, entregando a nossa vida aqui dentro. Mas a gente teve momentos difíceis, e eles vão fazer parte. Tem dia que a gente fica triste, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente fica chateado. Mas a gente tem um propósito que faz a gente continuar movendo e a gente aprender que mesmo nos momentos mais doloridos, aquela é uma dor da evolução, né? Eu faço a brincadeira com quem deve ter gente que está assistindo a gente que malha, né? Quem está acostumado a malhar aprende a gostar da dor da musculação. Por quê? Porque deu um propósito para essa dor, é a dor da Sim. evolução, né? E eu acho que a gente vai aprendendo que na vida a zona de conforto é uma ilusão. Ou a gente vai sair dela conscientemente para evoluir, ou a gente vai ser tirado dela compulsoriamente e vai sofrer, né? E eu acho que o propósito é o que te faz escolher constantemente sair da zona de conforto para evoluir e fazer com que essa jornada seja prazerosa, mesmo que nem sempre ela seja fácil, né? Em muitos momentos é difícil pra caramba. Não, é bastante, né? E tem que saber, eu acho que os 3 pilares aí que você destacou, eu acho que fazem muito sentido. E depois que eu comecei a acompanhar mais o seu trabalho, eu comecei a analisar muito colocar esses 3 pontos que você destaca bastante, né? Que é a estratégia, a parte do estudo, a parte também da disciplina, de você ter um controle emocional muito forte. Então, para quem investe e está assistindo a gente que investe com day trade, o controle emocional eu acho que é em torno de 80 a 90% do que você precisa ter ali para conseguir ter um bom resultado, né? Porque se você não tiver um bom controle emocional, assim como eu perdi o dinheiro num dia só, muitas pessoas vão cometer a mesma situação. Então, antes de tudo, ter esse controle, saber o que que você consegue, ter um propósito,
ter uma boa estratégia, um bom plano de trade, né, de investimento também, para que você consiga analisar e trilhar aquele caminho e ser feliz, como você disse, né, ser feliz no hoje, né, para você estar contente, por mais que hoje não seja tão bom, mas você sabe que daqui X tempo esse valor vai melhorar. Então eu achei esses 3 pontos que você destaca muito, eu já tinha ouvido falar eles, já tinha ouvido de você, e cara, eu acho muito bom e funcionou muito para mim. Hoje eu sou bem disciplinado e esses 3 pontos que você destaca é os que hoje eu levo para os meus investimentos e que eu coloco realmente todos os dias que eu paro, analiso, todo dia antes de fazer qualquer compra de ação, qualquer operação com investimento, eu olho quais são as minhas metas, para onde eu quero chegar, o quanto eu preciso naquele momento. Então eu faço sempre esse acompanhamento e vou andar, caminho de manhã, vou tomar uma água, tomar um café, escutar uma música para realmente conseguir controlar esse emocional. E, meu, isso me ajuda muito. Eu acho que com certeza vai ajudar muita gente também se levar esses 3 pontos bem isso aí. firme, né? E muita gente fica só no de cima, né? A gente vive num Só. mundo muito superficial, onde a gente às vezes não consegue entender o que está por detrás e na profundeza das coisas, né? E não adianta, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu brinco que se você não tiver os outros 2 pilares, é igual você botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari, né? Uhum. Não vai sair do lugar. É um baita de um carro, um baita de um motor, mas com óleo de Exato. cozinha não sai do lugar. Perfeito. E, Carlos, eu acho que para encerrar aqui nosso bate-papo, né? Agora com a Toro Investimentos fazendo parte do Grupo Santander, né? Queria saber um pouquinho o que muda, né, da Toro Investimento e qual que é a missão de vocês e o que vocês desejam alcançar nos próximos anos aí. Legal demais. Acho que muda muito, mas muda nada ao mesmo tempo, né? O que muda nada? O nosso propósito, que é de gerar Sim, liberdade financeira para as pessoas, a nossa ousadia em inovar, em transformar as coisas, em crescer, né? A gente continua, né? O Santander acreditou muito no time, na cultura da Toro, e tanto é que a gente continua sendo Toro, a gente continua aqui na gestão da empresa, a gente está no edifício Toro aqui em Belo Horizonte, né? Tem até um touro roxo na porta, o pessoal está falando que é a Y Street, né? que eu vou conhecer em breve aí, se Deus Vai conhecer quiser. em breve, tirar uma foto. Mas ao mesmo tempo muda muito. O que muda? Agora a gente tem a credibilidade, a força e a escala de uma instituição global com 160 anos de história e dezenas de milhões de clientes no Brasil. Então isso dá para a gente ainda mais velocidade de crescer, isso traz para a gente mais credibilidade, né, que na hora de investir é muito importante, as pessoas querem estar numa instituição que é confiável, eu acho que isso só prova toda a força do trabalho que a gente tem feito, né, e ligado a um banco que tem a cultura de transformar. Tem uma frase que o pessoal fala muito no Santander que eu acho genial, que é: a gente vai errar e vai acertar, mas parado a gente não vai ficar, né? Então está sempre testando, aprendendo, evoluindo, errando, faz parte do Sim. caminho, mas aprendendo e com foco no cliente, que é a razão da gente existir. Excelente. Carlos, novamente, muito obrigado pelo seu tempo e por ter aceitado esse convite do bate-papo, que a gente possa ter outras oportunidades de fazer outros bate-papos, até com outras pessoas da Toro Investimentos. E o meu muito obrigado, tanto por esse bate-papo e pela experiência fantástica de cliente que vocês me proporcionaram e que hoje eu tenho a confiança de operar na Toro Investimentos, sabendo que qualquer problema que eu tenha, eu vou ter um retorno de vocês. Beleza, valeu demais, gente. Pô, muito obrigado pela oportunidade e obrigado aí todo mundo que a gente assistiu, todo mundo que assistiu aí a gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho. Excelente. Valeu, Carlos. Um Valeu, abraço. Até a gente. próxima. Abraço. Tchau, tchau.